Vamos dar sequência agora nas nossas aulas de join, que é o vínculo aí entre tabelas, a ligação de chaves, né, de códigos entre uma e outra, que for igual, traz o resultado. Vocês lembram nas aulas anteriores? Vocês lembram em aulas anteriores que a gente fez o vínculo lá no Power BI? O que a gente fez aqui? A gente uniu, né, tabelas, igual essa tabela aqui, ó, de vendas, a gente uniu ela com a tabela de ordens, com a tabela de ordens a gente uniu com a tabela de clientes, com a tabela também de categoria e de produto. A gente fez todos esses vínculos utilizando esses IDs, né? Que são colunas que têm chaves únicas ali, tem dados únicos, cada uma tem a sua identificação única. E a gente trouxe todos esses dados aqui, ó. Trouxemos todos. Então, do nosso banco de dados, a gente exportou 1, 2, 3, 4, 5 tabelas, né? Vamos lá voltar no nosso banco de dados. E o nosso banco de dados também está localizado nas nossas tabelas aqui, ó. Nosso banco de dados e-commerce e todas as nossas tabelinhas aqui. Você já tem ela inclusa aí, né? Porque você já fez na aula anterior de Power BI e já fez a importação. Se não, bote algumas aulas aí, importa, que a gente vai ter acesso a ela também. E o que a gente vai fazer? Lá, quando eu atualizo o Power BI, eu tenho que fazer o quê? Clicar em atualizar, né? O que ele vai fazer? Ele vai vir no meu banco de dados e atualizar todas as tabelas. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma única consulta aqui e subir uma única tabela geralzona aqui para o nosso Power BI para a gente ter as informações em uma única tabela. E não nessas 5 que tem aqui, né? Que você está vendo aí. Então, vamos iniciar e fazer isso aí na prática, que na prática que você vai aprender melhor ainda, né? Ele vai trazer para mim. Então, todos os dados eu quero da minha tabela principal. Vou considerar minha tabela principal a tabela aqui de vendas, tá bom? Então, eu já sei que liga um pela outra. Vamos começar a construir o nosso select. Se você quiser, né, deixar aqui o select aqui embaixo comentado, você pode também. Ou você seleciona o que você quer, né, aperta o atalho Ctrl K e C, que ele já comenta, né, que é a mesma coisa que de você apertar aqui em cima também, tá vendo? Ó? Você consegue comentar. Então, isso aqui não vai atrapalhar na sua query. E se você quiser tirar, você pode selecionar tudo e apertar o atalho Ctrl K e L. E se você quiser tirar, né, o comentário aqui, você pode selecionar o trecho e apertar o atalho Ctrl K e U. E aí ele tira o comentário também. Aí depende, você pode vir, selecionar aqui e selecionar aqui também, ó, desfazer. Logo aqui em cima, você vai navegar por aí que você vai achar também, tá bom? Ao decorrer das aulas vai aparecendo esses insights aí, é bom que você vai aprendendo cada vez mais. Então vamos lá. Vou apagar essa tabela de ordens, né? Pode deixar ela aqui ou comentar também, tanto faz. Então vamos lá. Nosso select eu vou deixar para trazer tudo, para me unir as duas tabelas. E depois eu escolho as colunas que eu quiser, tá bom? Então o primeiro select eu já fiz, que é a minha tabela de vendas. Agora eu vou fazer o nosso left join. Então eu vou começar a escrever aqui, ó. Left, né? Escrever certinho aqui. Então eu vou começar a escrever aqui, ó. Left join. Escrever certinho, né? Senão não vai funcionar, não. E qual que vai ser a minha segunda tabela que eu quero vincular? A minha tabela e-commerce.dbo.ordens. Então eu vou começar a digitar aqui. Na próxima eu vou copiar e colar, que eu não gosto de ficar escrevendo, não. Mas aí só para a gente situar. Então eu vou começar a escrever e-commerce. Já vai localizar o nosso banco de dados. .dbo. Vírgula não, né? Ponto a nossa tabela de ordens, tá bom? Esse vai ser o nosso vínculo entre uma com a outra. E para ter o vínculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o ON. Ligar aqui, ó. O ON quer dizer que vai fazer o vínculo ali, a ligação das tabelas. E agora eu vou passar o critério. Só que notem que as tabelas aqui, ó, eu não dei nome para elas ainda. Lembra que eu falei com vocês? Você pode colocar aqui na frente, ó. Geralmente o pessoal coloca igual tabela de vendas, coloca V de venda. Eu costumo colocar no início, para você aprender, colocar aí T1, que é a minha tabela 1, ok? Que aí você fica mais tranquilo para você localizar também. E essa segunda tabela, a de vendas, e essa segunda tabela aqui, ó, que a gente fez de ordens, eu vou dar o nome para ela de T2. Não precisa de você colocar o ES na frente também, ele já vai entender também o que você está querendo, tá bom? Quer dizer, renomear as tabelas aí. Então vamos lá, deu o nome para a primeira e o nome para a segunda. Então T1 e T2, porque vai facilitar quando a gente for trazer colunas, ok? Eu estou fazendo um select asterisco porque vai trazer tudo, unir entre um e outro vai trazer tudo para mim. E o ON, o que eu quero ligar? Qual que vai ser o vínculo entre essas, qual que vai ser a chave, né, em comum das duas tabelas? Bom, na minha tabela de vendas, a primeira query que eu fiz aqui em cima, é esse aqui, ó, Order ID. E tem os IDs aqui. E na minha tabela aqui de baixo vai ser o ID. Então, quando esse ID dessa primeira tabela aqui de cima for igual à tabela aqui de baixo, ele vai trazer para mim o resultado que eu quiser dessa outra segunda tabela aqui, tá bom? Qualquer coisa que eu quiser trazer aqui, ele vai trazer para mim. Então agora vamos lá, fazer o nosso vínculo, né? Depois do ON aqui, que é obrigatório você colocar, você vai colocar o que você quer ligar entre o outro. Então vamos lá. T1 ponto, né?
E vou colocar aqui, ó, order ID, já vai aparecer aqui, por igual a T2, que é a minha segunda tabela lá de baixo, de ordens, igual T2, ponto, e vou colocar aqui, ó, ID. Então, feito isso, ele vai fazer o vínculo para mim. Quando eu dar um executar aqui, ele já vai ligar as duas tabelas, igual a gente fez na aula anterior. Por que que eu estou repetindo e fazendo devagarzinho aqui? Porque depois a gente vai correr e fazer mais rápido, né? Correr não, vai fazer com mais agilidade e você já vai pegando também a função. Então, igual na aula anterior, até total price aqui é a minha tabela 1, que você tem aqui. E daqui para frente, né, dessa parte aqui, ó, de ID, essas outras colunas aqui, fazem parte da nossa coluna aqui, ó, T2, nossa tabela T2, tá bom? E agora eu posso trazer as informações que eu quiser. Agora vamos montar, né, começar a montar os nossos vínculos aqui, igual a gente fez no Power BI. E agora é tranquilo, ó, select asterisco, agora eu vou pagar, que agora eu vou escolher colunas específicas. E vou pagar essa colinha lá em cima também, depois você lê aí com o tempo, que vai ser sucesso para você também. Primeira coisa, eu quero as informações da tabela 1, que vai ser igual a gente fez no Power BI. Primeiro eu quero meu ID, vai ser meu ID de venda, ok? Então vou colocar aqui, ó, T1, que é a minha tabela 1, ponto ID, e vou escolher aqui, ó, ID, que vai ser o nosso ID de venda. Eu posso até dar o nome aqui, ó, SID underline venda. Feito isso, eu vou dar um Enter e vou colocar a vírgula, porque eu vou selecionar outra coluna. O que é importante para mim agora? Para mim é importante aqui, ó, o Product ID. Por quê? Eu vou fazer o vínculo com a tabela de produtos, tá bom? Então, o Product ID está na minha tabela 1 também. Então, eu dei o nome para ela de T1. Por isso que a gente tem que ter noção de como renomear, para você saber de onde você está retirando aí as suas informações. Ao decorrer, a gente vai fazendo isso e você vai pegando prática. Não se confunda ou não fica já preocupado em errar ou trazer informações erradas que a gente está treinando. Então, a prática leva à perfeição. Então, T1 ponto. Eu estou colocando em minúsculo aqui, mas tanto faz maiúsculo ou minúsculo, o jeito que eu renomeei aqui, ele vai entender também, ok? Então, eu vou trazer aqui, ó, Product ID. Vou trazer aqui. Vou dar um Enter e vírgula e vamos trazer outra informação importante, que é o quê? É Quantity e Total Price. Então, tranquilo, eu posso dar um Enter e dar outra vírgula aqui, porque eu vou trazer Quantity, vou escrever aqui, e embaixo eu vou escrever também Total Price, que são as colunas importantes para mim. E agora, só que aqui na frente eu tenho que escrever T1, né? T1, ponto. Tá vendo? Você não pode esquecer, senão não vai funcionar. E aqui também T1, ponto, que é da minha tabela 1. Ele já vai entender. Agora, por isso que é importante você fazer primeiro um select asterisco, que você vai tendo noção, né? Até você pegar aí as práticas das colunas. E agora vamos trazer informações da tabela 2. Para mim o quê? Esse ID não é importante, porque eu já trouxe ele aqui, já fiz o vínculo, né? Conforme o meu ID de venda aqui, tá bom? Então, para mim não é importante por agora. E esse create at quer dizer o quê? Minha data que foi feita a venda. Isso aqui é informação importante para mim, não é? Então, vamos trazer essa informação também. Então, vírgula. Agora eu vou trazer de quê? Da minha tabela 2. Por isso que é importante você saber, né, o nome que você colocou na sua tabela. E agora vamos para informações da nossa tabela 2. Quais são as informações importantes para mim aqui? Ó, esse ID aqui, eu já trouxe o vínculo dele com a minha tabela e ele já está ligado aqui em cima também, não tem? É meu ID de venda, então não tem por que eu trazer ele duas vezes, a não ser que for para mim fazer uma conferência. Mas eu já sei que o meu vínculo está certo, então não precisa. Para mim é importante o create at, né? Eu fiz o quadradinho errado aqui. O customer ID também é importante e o status. Então vamos fazer trazer todas essas três colunas também. Lembrando que agora eu estou falando da tabela 2, né? Então já que são três colunas, eu posso adiantar, ó, fazer 3 vírgula aqui, ó. Vírgula, vírgula, enter, vírgula. Porque todas as colunas têm que ser separadas por vírgula, lembra? Então agora a gente vai trazer da tabela 2. Então, T2, agora eu vou escrever maiúsculo, escrever bonitinho, né? T2.createAt. Agora sim, ó, vai trazer a data de criação para mim. E eu vou trazer também T2. Agora vai trazer a tabela aqui de Customer ID. Trouxe também. E mais uma aqui, só para a gente finalizar esse primeiro vínculo, vou trazer a tabela, né, a coluna de status. Então, T2.status. Beleza, fiz o vínculo, eu vou clicar em executar. Ele vai carregar um pouquinho, né, pensar ali, vai fazer o vínculo e vai trazer os resultados para mim. E ele já trouxe o resultado para a gente fazendo o vínculo das duas tabelas. Então, estou pegando informações de duas tabelas diferentes. E agora dá para a gente inserir mais uma tabela aqui. É só a gente fazer o mesmo comando, escolher uma tabela, dar um nome para ela e escolher ali o vínculo, né? Qual informação que é importante entre uma e outra. E agora, para facilitar, para você ir pegando no começo, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, e criar um select da outra tabela que você quer fazer o vínculo.
para a gente fazer a mesma coisa, a gente saber o que tem de igualdade entre uma e outra e quais as tabelas que eu quero trazer, quais as colunas, correto? Então agora vamos fazer o vínculo aqui, vamos eliminar esse Product ID. Em vez desse Product ID, esse número aqui, a gente vai fazer igual a gente fez no Power BI. Eu vou escrever o nome do produto. Mas eu não sei o nome do produto, eu não conheço a tabela, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um select aqui embaixo para ele trazer mais uma consulta para a gente. Então vamos lá. Select asterisco, eu quero trazer todas as informações, from. Minha tabela ali, e-commerce, né? E-commerce. Agora eu vou escrever aqui, ó, ponto .dbo, ponto, a minha tabela agora de produto, que vai ser ali todas as informações de produtos que eu quero. Vou dar um executar aqui e trouxe os dois resultados. Já vou adiantando para você. Vou fazer todos os vínculos das 5 tabelas em uma aula só. Então, prepara aí para ficar até o final. A gente já tem 2, falta 3 colunas. Na terceira e quarta a gente vai mais rápido, que você já tem a noção aí, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o identificador aqui da minha tabela que eu estou fazendo agora com a segunda? Qual que vai ser meu vínculo? Então vai ser aqui, ó, já identifiquei o Product ID, que tem os meus códigos aqui, né? Que você vai ver, cada produto tem um código. E qual que vai ser a minha segunda tabela? Eu fiz aqui, ó, o select da minha tabela de produtos. Então eu sei que eu tenho aqui um ID e tem o nome do produto e outras informações aqui também. Ué, legal, não é? Então o preço aqui, eu já tenho o preço aqui em cima também, então não vou precisar dessa informação. Eu tenho aqui, ó, Category ID, que é a minha categoria, e o nome. Ó, essas duas informações são importantes. Vamos trazer ela para a nossa consulta? Então vamos lá fazer o nosso vínculo. Eu vou dar um Enter aqui para facilitar e deixar mais organizado. E vou usar também o Left Join. Por quê? Eu quero considerar a primeira tabela que eu escolher como principal. No caso aqui, vai ser a nossa tabela de vendas. Vai ser a primeira coisa que eu digitar aqui, ok? Então vamos novamente levar as informações aqui com o Left Join. Left Join. Que eu quero considerar apenas uma tabela como principal e o restante ele traz para mim. Eu quero todas as informações das minhas tabelas aqui de vendas, ok? Então, qual que eu vou ligar? Vou ligar essa tabela de vendas com a de produto. Agora é tranquilo. Depois do Left Join, eu vou colocar o caminho da outra tabela que eu quero fazer o vínculo. Ah, eu já fiz o select aqui embaixo, então eu posso simplesmente copiar e colar ele aqui. Então, vai ser da minha e-commerce.dbo.produto. E agora, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o on, né? E você já pode deixar ele bem organizadinho do lado, um embaixo do outro aqui. E agora eu vou renomear ela, vou chamar ela de T3, vai ser minha tabela 3, ok? E agora, para a gente fazer o vínculo entre um e outro, eu tenho que ativar com o on. O on quer dizer ligar em inglês. E qual que vai ser o meu critério? O meu critério vai ser quando da minha tabela 1, que é a de vendas, lembra que a gente fez ela aqui, ó? Quando da minha tabela 1, vou colocar aqui, ó, T1.Product ID, que é a minha chave do produto que está aqui, certinho, for igual a T3, que agora é a nossa tabela 3. Quando nossa T3, ponto, que é o nome que eu dei para a tabela, quando o ID for igual ao ID aqui da nossa tabela 3, ok? Então, feito isso, ele já fez o vínculo dessa coluna aqui de ID com Product ID, conforme a gente inseriu aqui em cima. Pegando informações aqui, né? Vou apagar isso aqui, da nossa tabela 1, que a gente fez aqui, com a nossa tabela 3 agora. E a gente vai renomeando para a gente ter os nomes bonitinhos. E a gente já trouxe informações da tabela 1, 2, e agora falta da nossa tabela 3. Agora eu posso simplesmente inserir aqui no Select as colunas. Eu vou colocar aqui, ó, vírgula, que vai ser outra coluna que eu vou criar, né, na nossa consulta. Eu posso até apagar essa última aqui embaixo aqui depois, tá bom? Então, eu vou escrever agora T3, que agora a gente vai pegar da outra tabela. T3, ponto, vou colocar aqui, ó, name. Vou colocar aqui a coluna de name, que é importante para mim. O preço aqui eu já tenho aqui, então não precisa. E vou trazer a Category ID, que depois eu vou dar uma categoria para esse produto na outra nossa tabela com o Joy também, ok? Então, vou dar um Enter e vírgula, que eu vou escolher outra coluna também. Então, T3, ponto, agora eu posso escolher aqui, ó, Category ID. E aí, fechou. Da tabela 3, eu só quero essas informações. Vamos dar um executar, então, F5, para ver se vai funcionar. E agora sim, ó, deu certinho. Ele trouxe o nosso produto aqui, ó, nosso produto 36, fala que é uma máquina fotográfica. Para conferir, eu deixei o select aqui embaixo, da tabela de produtos, né? É bom você dar uma conferida para ver se deu certinho mesmo. Então vamos buscar na tabela de produto o número 36 e ver se realmente é a máquina fotográfica. Vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui. Vamos procurar aqui 36. Tomara que seja a máquina de lavar. Senão eu vou ter que cancelar o vídeo aí, né? Fazer uma edição e alterar. Mas deu certinho, tá vendo? Ó? Então o número 36 é máquina de lavar. Então já que ele fez o vínculo certinho, eu posso apagar esse select aqui embaixo. Vou dar um F5 para executar somente a nossa tabela.
Então ele está pegando de 3 tabelas diferentes, unindo em apenas uma consulta. Isso aí, quando eu levar para o Power BI, eu vou ganhar muita produtividade. Por quê? Ele vai atualizar uma tabela somente, não 5 igual está na nossa consulta da aula anterior. Então vamos lá. E se você quiser trocar a ordem das colunas? É simplesmente você pode alterar, né? Um exemplo, eu quero colocar a quantidade depois do preço. Simplesmente você pode dar um Ctrl X aqui e depois da coluna que você quer, organizando. E note que aqui, ó, vou trocar o Total Price por Quantity, né? Total Price e Quantity aqui. Se eu der um F5, ele vai executar e trocar a ordem para mim. E aí você coloca a ordem que você quiser. Lembrando de não perder o raciocínio aqui, né, da sua tabela, tá bom? Então, já que a gente trouxe aqui o nome do produto, eu não preciso mais dessa coluna de Product ID, correto? Então, para deixar mais leve a nossa consulta, eu posso apagar ele aqui, ó, T1.ProductID. Posso apagar, executar, que vai sumir uma coluna aqui. E depois a gente renomeia essas colunas, não precisa ficar preocupado com isso por agora também não. Vamos construir a nossa query e depois a gente volta e faz os demais passos aí, ok? Aí depois você só dá uma organizada também. Eu gosto de ficar fazendo isso para você já ir aprendendo certinho e deixando a sua consulta bem mais bonita, né? Deixa tudo organizado, tudo alinhadinho, que vai ficar extremamente chique aí a sua consulta.